E se os Estados Unidos fossem uma monarquia alemã? Durante a Revolução Americana, houveram diversos planos para o futuro governo americano. Dentre eles também existiam algumas propostas de uma monarquia nos Estados Unidos. A possibilidade que abordaremos nesse vídeo será o chamado Esquema Prussiano. O Esquema Prussiano foi uma tentativa do presidente do Congresso Continental de estabelecer Henrique da Prússia como rei dos Estados Unidos, possivelmente para ajudar a estabilizar melhor o país e manter a unidade nacional. Porém, o plano não foi botado em prática, principalmente devido ao príncipe não aceitar tal proposta. Ele também não tinha muito apoio popular ou de políticos nos Estados Unidos. Então, para tornar tal proposta possível, iremos retornar a 1776, ano da independência americana. Após o fim da Guerra dos 7 Anos, o príncipe Henrique havia se tornado muito experiente. Seu irmão, o rei Frederico II, passou a odiar a Inglaterra após tal guerra, já que a Prússia foi abandonada por ela no fim da guerra. Então, nessa realidade, ele, após ser avisado da Revolução Americana, iria enviar seu irmão para comandar as tropas americanas. Ele chegaria junto a um exército expedicionário prussiano às 13 colônias, se juntando a George Washington na luta contra os britânicos. A Inglaterra ficaria furiosa com essa ação da Prússia, aumentando consideravelmente sua inimizade. Henrique era um general formidável e, sob seu comando, o exército continental conseguiria expulsar os britânicos facilmente. Após 1780, a Prússia entraria oficialmente na guerra, após invadir o eleitorado de Hanover. Frederico iria facilmente ocupar aquele estado em pouquíssimo tempo. Também enviaria um exército maior para conseguindo capturar todo o Canadá e reserva indígena até o fim de 1781. A guerra se estenderia até 1783, resultando em uma vitória dos norte-americanos, Prússia e seus aliados. Henrique se tornaria muito popular, sendo considerado um herói e pai fundador da pátria. A Prússia e os Estados Unidos se tornariam aliados e Henrique iria permanecer nos Estados Unidos. Thomas Jefferson, nessa realidade, não teria promovido o republicanismo e não seria contrário a uma monarquia. Haveriam rumores de uma proposta para o Duque de York se tornasse rei dos Estados Unidos. Isso aumentaria o apoio à proposta de que Henrique se tornasse rei, já que os americanos não iriam aceitar a coroação de um filho de seu antigo rei. Então, na Convenção da Filadélfia, seria proposto por Nathaniel Gorham que o príncipe Henrique se tornasse rei dos Estados Unidos. Todos os estados estariam de acordo. Sendo proclamado o Reino da América, Henrique aceitaria se tornar rei, coroado como Henrique I o Grande, expandindo a influência da dinastia Hohenzollern e dando um grande aliado à Prússia. Embora não tivesse tanto poder quanto um rei europeu, Henrique ainda teria muito poder na política do país. O reino seria uma monarquia constitucional parlamentarista. Uma monarquia iria favorecer uma maior unidade e estabilidade no país. George Washington seria eleito primeiro-ministro e começaria uma série de reformas no país com apoio do rei. Nessa realidade, os Estados Unidos nunca teriam se tornado favoráveis à França revolucionária. Então o Reino da América não compraria a Louisiana francesa, preferindo invadir e conquistar todo o território, além da Cayenne e das Índias Ocidentais francesas. Henrique não morreria em 1802 como na realidade, tendo uma saúde melhor na América. Napoleão invadiria a Prússia, na Guerra da Quarta Coalizão em 1806. Frederico Guilherme e a corte de Brandemburgo evacuariam para o Reino da América. Frederico seria indicado por seu tio Henrique como seu sucessor, que morreria em 1807. Frederico Guilherme seria coroado como rei da América, iniciando uma união pessoal com a Prússia. Ele conseguiria recuperar a Prússia após a Guerra da Sexta Coligação. Porém, não poderia abandonar a América. Então deixaria seu filho Frederico Guilherme IV, de apenas 12 anos, como sucessor na América. Seu tio de mesmo nome seria regente até a maioridade e também seria responsável por sua educação. Cuba, Porto Rico e México teriam sido invadidos em sua regência ainda nas guerras napoleônicas. A prosperidade e expansão traga pelo reinado dos Hohenzollern traria um grande apoio à monarquia na América. A divulgação da cultura e língua alemã seriam ainda maiores na regência de Frederico. Ele traria diversos artistas, compositores e cientistas alemães para a América. Após a derrota de Napoleão em 1815,
No Congresso de Viena seria estabelecido o Reino Unido da Prússia e América. A Prússia teria uma contribuição ainda maior e conseguiria obter a Alsácia-Lorena e recuperar seus territórios na Polônia. O liberalismo americano teria influenciado muito a política da Prússia devido ao intercâmbio cultural. Isso tornaria a Prússia mais liberal economicamente e permitiria um crescimento ainda maior que na realidade. Frederico Guilherme IV seria coroado príncipe da América e nela seria regente de seu pai. A colonização do Canadá já estaria completa até 1820. Mesmo que muito despovoado, a escravidão seria abolida na América em 1833, juntamente ao apoio da Prússia e da Inglaterra. Não haveria guerra civil devido a isso. Mas o próximo grande evento seria as revoluções de 1848. Nessa realidade, Frederico Guilherme seria muito influenciado pelas ideias liberais, aceitando o desejo do povo alemão e atendendo às demandas do Parlamento de Frankfurt em 1848. Sendo estabelecido o Império Federal Alemão, não incluindo a Áustria, o que seria compensado pela inclusão da América. A Dinamarca se recusaria a permitir a integração dos ducados de Slesvig e Alsácia no Império Alemão. Então o Império recém-formado invadiria a Dinamarca e ocuparia todo o país em menos de um mês. A Dinamarca iria propor que mantivesse seu poder sobre os ducados em troca de ingressar na federação, o que seria aceito pelo imperador e pelo Parlamento de Frankfurt. A Holanda também se recusaria a permitir a integração de Luxemburgo ao Império Alemão, que responderia invadindo o país, também facilmente conquistado pelo Império e anexado junto a todas as suas colônias, encerrando a unificação alemã muito mais cedo do que na realidade. A colonização da Indonésia pela Alemanha seria intensificada e acabaria mais cedo e com uma Indonésia maior. A colonização também iria começar na Arábia com a conquista do Iêmen e Omã, uma região estratégica para o controle da Ásia. Durante a Segunda Guerra do Ópio, a Alemanha se juntaria à Inglaterra e França para obter vantagens na China, o que se mostraria essencial, já que a China era o maior mercado do mundo. Algo muito valioso para uma potência industrial. A China seria facilmente humilhada pelas potências europeias, e teria que ceder suas demandas. A Alemanha seguiria um período de relativa paz e desenvolvimento bélico e tecnológico, algo como a Guerra Franco-Prussiana não ocorreria já que a Alemanha já estaria unificada antes. O próximo grande evento seria a Conferência de Berlim em 1884, na qual a Alemanha receberia muito mais territórios que na realidade, obtendo toda a Tanzânia, sul do Quênia, norte da Somália, Camarões, Namíbia, Togo e Malawi, já que teria mais influência na África e uma marinha e exército maiores. Todos os territórios obtidos seriam ocupados até a década seguinte. Simultaneamente estaria ocorrendo a Revolução Federalista no Brasil. O Kaiser Guilherme estava insatisfeito com o Brasil ser uma república, declarando uma intervenção militar no Brasil. Ele iria enviar a marinha e exército alemão para invadir o Brasil. A invasão seria rápida e o Brasil iria se render rapidamente após a Alemanha tomar o Rio de Janeiro e a maior parte da sua costa. Então Dom Augusto Leopoldo seria declarado imperador do Brasil. E o Brasil se tornaria um protetorado alemão. A Primeira Guerra Mundial ainda aconteceria pelos mesmos motivos. E seria facilmente vencida pela Alemanha e seus aliados, já que a Alemanha seria mais poderosa e estaria unida aos Estados Unidos. A Alemanha conseguiria obter todas as colônias da França, Itália e Portugal, também conseguindo algumas colônias da Inglaterra, além de criar protetorados em territórios do caído Império Russo. Após o fim da guerra, a Alemanha estaria consolidada como a maior potência mundial, tendo influência sobre quase todos os outros países. Após o colapso do Império Austríaco, a Alemanha iria anexar a Áustria e tornar os outros países resultantes em protetorados. Algo como a Segunda Guerra Mundial não aconteceria devido ao poder imenso da Alemanha, e os Estados Unidos seriam totalmente diferentes, com uma cultura germanizada e uma população bem assimilada à Alemanha. As monarquias seriam muito mais comuns e a cultura mundial seria influenciada pela Alemanha. O Império Alemão iria ser por muito tempo o país mais poderoso que o mundo já viu. Obrigado por assistir até aqui. Espero que tenham gostado. Até mais.